Saudações, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Palavras de Graça, este canal que quer falar sobre Deus, quer falar para si, sobre Deus, sobre a nossa igreja e sobre a nossa fé. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto interessante, o batismo das crianças. Por que é que batizamos as crianças? De onde é que tiramos isto de batismo das crianças? Bem-vindos ao Palavras de Graça. Para começarmos a responder a esta pergunta, primeiro temos de saber que o batismo é um sacramento. E o que é um sacramento? Santo Agostinho define o sacramento de uma forma muito linda. E ele diz que o sacramento são sinais visíveis de realidades invisíveis. Sinais visíveis de graças invisíveis. Cada sacramento que é celebrado na igreja é visível. Quando vamos a batizar, temos a água, temos a unção. São sinais visíveis. As palavras são sinais visíveis, no caso, audíveis. Mas cada um destes elementos representam e querem transmitir uma realidade invisível. Uma graça invisível que nos vem de Deus. Neste caso, quando alguém é batizado, verdadeiramente os seus pecados são perdoados. O simbolismo da água, que é a purificação dos pecados, realmente perdoa os pecados. Quando um casal vai contrair o sacramento do matrimónio, eles verdadeiramente, através do consentimento, se tornam uma só carne. Então, cada sacramento tem esta dimensão de sinal visível que transmite graça invisível. Então vamos para o batismo. E nos perguntamos primeiro, quais são as graças que nos vêm através do batismo? Temos que primeiro responder a essa pergunta para depois sabermos se as crianças devem ou não devem ser batizadas. Vamos ver o que é que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre as graças do batismo no número 1262. O Catecismo diz o seguinte: os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. A imersão na água evoca os simbolismos da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o nosso nascimento no Espírito Santo. Então, os dois principais efeitos do batismo, a purificação dos pecados e o nosso renascimento no Espírito Santo. Assim, nós podemos dizer quais são os efeitos do batismo. Purificação, perdão dos pecados, tanto o pecado original como o pecado atual. A graça santificante. Quando nós somos batizados, recebemos a graça santificante. Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16, vai nos dizer que o batismo é fundamental, é necessário para a salvação. Então, quando nós somos batizados, as portas da salvação são abertas para nós. Daí a graça santificante que nós recebemos pelo batismo. Também pelo batismo nos tornamos membros da igreja, membros com direitos, e nos tornamos parte desta aliança com Deus. Aliança com Deus. E aqui eu gostaria de chamar a vossa atenção para o que acontecia no Antigo Testamento com o povo judeu. Como é que a aliança com Deus era mantida? Através da circuncisão. E os rapazes com 8 dias de vida eram
circuncidados e assim se mantinha a aliança com Deus. Será que Deus, agora que a circuncisão, segundo São Paulo, foi substituída pelo batismo, nós nos tornarmos um novo povo através do batismo, será que Deus fez a sua aliança mais curta? De uma aliança que abrangia crianças de 8 dias de vida, será que Deus agora encurtou e disse, não, agora é só para o novo povo de Deus, vai ser só para os adultos? Uma pergunta que nos faz pensar. Então, nós, através do batismo, nos tornamos uma nova pessoa. Renascemos no Espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é bom termos isto em mente, estes efeitos. Agora, o batismo das crianças também é apresentado a nós nas Sagradas Escrituras. Sim, as Sagradas Escrituras nos dão provas de que o batismo infantil existia. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 13 a 14, manda-se chamar Pedro para vir batizar toda a casa de Cornélio. Toda a casa de Cornélio. No Antigo Testamento, essa expressão, toda a casa, não exclui as crianças e no Novo Testamento tampouco. Então, as crianças também estão inclusas no batismo. Nós vemos que São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33, vai batizar toda a casa do guarda prisional. E como esta, temos vários outros momentos, como é o caso de Lídia, que também teve toda a sua casa batizada. Mas também sabemos que as Sagradas Escrituras, em alguns momentos, nos dizem que aquele que acreditar deve ser batizado. Então, será que a criança pode dizer que eu acredito? Bom, não. Mas nós também já vimos situações nas Sagradas Escrituras em que a fé de outrem serve para aquele que não pode expressar a sua fé. O exemplo de Lídia, por exemplo, na casa de Lídia, todos foram batizados, mas somente na fé de Lídia. Lídia foi a mulher que acreditou e todos os seus familiares, todos os membros da sua casa foram batizados. Isto nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15. Nós vemos também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2, e de Marcos, no capítulo 2, versículos 3 a 5, a história desse paralítico que é trazido por outrem a Jesus. E é a fé destas outras pessoas que confere graça a este homem paralítico. Então, sim, a fé de outros pode servir para dispensar graças a quem não tem possibilidade de expressar a sua fé. Neste caso, as crianças não têm possibilidade de expressar a sua fé. Mas pela fé dos seus pais, elas são batizadas. Pela fé dos seus pais, elas são batizadas. Jesus morreu para todos. E o fruto da sua morte é uma nova geração, um novo povo de Deus. Jesus não morreu só para os adultos. Então todos nós temos esta possibilidade de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos são chamados a integrar esta nova família, a família dos cristãos. Então, Jesus não fez o seu novo povo mais pequeno. Muito pelo contrário. Jesus abre as portas da salvação para todos. Nós falamos num vídeo passado sobre as fontes da nossa doutrina. E uma das fontes, e tão importante, é a tradição. E a tradição também nos mostra que batismo de crianças tem sido feito desde o tempo dos apóstolos. Por exemplo, Origem, ele nos diz que a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo
até às crianças. Orígenes é do século III, no ano 244. Ele nos diz que esta tradição de batizar as crianças nos vem dos apóstolos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o batismo é graça, o batismo é sinal de amor divino a cada um de nós, até às crianças. E Jesus disse: deixai vir a mim estes pequeninos. Então não seremos nós a barrar, a pôr uma barreira às crianças de se aproximarem de Jesus. Nós ouvimos também nas Sagradas Escrituras que Jesus cresceu em sabedoria e graça. Então as nossas crianças também devem crescer nesta graça santificante. Devem crescer com a graça de Deus através do sacramento do batismo. Por isso a Igreja Católica batiza as crianças. Alguns vão dizer, não, eles têm que crescer e escolher o que é melhor para eles, se calhar eles não vão querer ser cristãos. Eu gostaria de ouvir uma mãe a dizer, olha, vou esperar o meu filho crescer para decidir se ele gosta de leite materno ou se ele gosta de sumo ou gasosa. Não. A mãe sabe que o leite materno é bom para o filho, por isso dá. Então, se nós sabemos que o batismo e a graça santificante que nos vem do batismo é boa e nos salva, então demos às crianças também. Meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueçam de deixar o like, partilhar o vídeo com todos os vossos amigos em todas as plataformas possíveis. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.